Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Nós acabamos de cantar uma verdade em forma de oração que você deve colocar no seu dia a dia, na sua vida, no seu ser, na porta da sua geladeira, na entrada do seu quarto, na porta do seu carro, dentro do seu coração, todos os dias da sua vida, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. É a Bíblia que está te mandando fazer isso. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Com certeza será projetado e nós leremos todos juntos. Eu tenho uma versão um pouco diferente das dos irmãos, mas leremos todos juntos na projeção. Obrigado, irmão. Amém? Josué 24, versículo 14 e 15. Vamos lá, todos juntos? Agora, pois, amém. Vamos orar? Ore comigo e por mim, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que fale ao seu coração através da palavra, pois você já ouviu a voz de Deus, você já cantou a palavra de Deus. Peça ao Senhor que você saia deste lugar revestido, cheio da graça, do conhecimento, do poder de Deus, que você saia daqui melhor do que você chegou, em nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, nós adentramos na Tua presença com ações de graça, com louvor, com adoração, que só o Senhor é digno de receber. Toda honra e toda glória nós tributamos ao Senhor, que é o Deus da nossa vida. Ó doce Espírito Santo de Deus, que se faz presente neste lugar. Vem, Senhor Deus, manifestar na nossa vida, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, quebrantando-nos para aprender e ouvir a Tua palavra e praticá-la, Senhor Deus. Nós clamamos com o perdão dos nossos pecados e faltas, para que o nosso louvor chegue a Teu trono como um aroma suave, para que as nossas orações feitas neste lugar, seja recebida no Teu altar e no momento oportuno, seja derramada sobre nós em forma de milagres. É o que nós te pedimos, Senhor, humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Estamos diante de um texto bem conhecido de todos os irmãos, conhecido de todos os crentes, vamos dizer assim, onde as pessoas tendem a colocar em adesivos pregados no seu carro: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós estamos diante de um texto que muitas vezes é lido e pouco entendido, e muitas vezes nós estamos diante de um texto que é lido, ouvido e muitas das vezes praticado. Nós estamos diante de um texto que fala da autoridade de um homem, a autoridade de um pai, a autoridade do líder da casa, do sacerdote do lar. E o tema da mensagem, o título da mensagem é um discipulado eficaz. Discipulado é falar de Deus para aquele que já conhece Deus. Discipulado é falar de Jesus para você que já conhece Jesus. Evangelismo é falar de Jesus ou das coisas de Deus para aquele que não conhece a Deus. Isso é evangelismo, é evangelizar. Discipulado é o que nós estamos fazendo. É sentar, é bater papo, é falar do amor de Deus para aquele que já conhece a Deus, para que sejamos fortalecidos na graça e no conhecimento. Josué era uma pessoa dedicada a Deus. Josué foi sucessor de um grande homem. Josué foi sucessor de ninguém mais que Moisés.
aquele que conversava com Deus, aquele que falava com o Senhor, aquele que pediu a presença de Deus para que ele pudesse ver a face de Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém viu a face de Deus e ficou vivo. Eu vou passar por você e você verá a sombra e você estará de costas. Moisés foi aquele chamado por Deus para tirar o povo escolhido de Deus, do meio de uma escravidão, onde jazia todos na mão dos faraós, onde estavam morrendo no Egito. Moisés foi esse chamado por Deus, mas a priori ele disse para Deus: não, eu não irei, eu não posso ir, não tenho condições de salvar esse povo. Primeiro que eles não me conhecem, depois eles vão me criticar porque eu morei junto com eles, e outra, eu sou gago, eu tenho a língua presa. E Deus fala com ele: Moisés, quando você abrir a boca não será voz a falar, mas o Espírito de Deus. Ele repete para Deus: não, Senhor, não consigo ir, não tem como ir, que eles vão perguntar quem é o Senhor, eles vão querer saber quem é esse Deus que eu estou dizendo, que eu estou pregando. E Deus responde para ele bem enfático: diga a eles que eu sou o que sou. E Moisés aceita o chamado de Deus para resgatar o povo, mas Moisés morreu, e aquele povo automaticamente viu diante de um grande caos sozinho. E aí Deus chama Josué, e Josué fala com o Senhor: Deus, Moisés morreu, e agora? O que vai acontecer? Que Deus diz para Josué? Josué 1:8, todo mundo conhece, todo crente conhece, todo crente recita Josué 1:8: ser forte e corajoso, não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque fará esse povo herdar a terra prometida. Esse foi Josué, um homem íntegro diante de Deus, dedicado ao Senhor, e por isso ele pôde tomar decisões, por isso ele pôde chegar diante do povo e mostrar para ele o seu exemplo, de chegar diante da congregação e dizer: povo de Deus, estou na sua frente, e quero que vocês me sigam, e sigam o meu exemplo. Irmãos, que responsabilidade! Eu vejo alguns líderes, eu tenho muitos amigos pastores, e alguns dizem o seguinte: não, eu não falo para ninguém me seguir, eu sou homem, falho, eu posso cair. Lógico, a Bíblia diz: vós que pensa estar em pé, veja para que não caia. Mas eu tenho a obrigação de, como embaixador de Cristo na terra, como aquele que aceitou o chamado de Deus, como Josué aceitou, como Moisés aceitou, dizer para você e para os seus filhos, para a sua família: me siga os meus passos, porque eu estou seguindo os passos de Cristo. Se o seu líder, se aquele que está à sua volta diz: não me acompanhe, não me siga, fuja dele, tire-o de perto de você. Mas se ele dizer: me siga porque eu estou seguindo a Cristo, esse de fato e de verdade está cumprindo a palavra de Deus. Esse foi Josué, o homem chamado por Deus para ser o sucessor de Moisés. Ele era exemplo de fidelidade, ele era exemplo de santidade, exemplo de fé. Ele exortou as pessoas a seguir o seu exemplo, como mais tarde Paulo exorta aqueles que estavam à sua volta. Lá em Filipenses 3:17, ele diz: olha, mas o que para mim era lucro, reputei por perda, por amor de Cristo. Não por sorte da ganância, não por status, não por lugares, por posições, mas por Cristo, aquele que morreu por nós. Josué fez assim, Paulo também fez assim, e nós vamos aprender nesse breve momento que temos de estudar um pouquinho a palavra de Deus, o conceito do verdadeiro discipulado. E o verdadeiro discipulado não é na igreja, é na sua casa. Nós temos a tendência de terceirizar todas as coisas, terceirizar a criação dos filhos. Chega na igreja e fala assim: o diácono, olha, fica de olho no meu filho. Não, o diácono não tem obrigação de ficar de olho no seu filho. Você tem a obrigação de sair na sua casa e dizer: estamos indo para a casa do Senhor, aprender, louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós temos a tendência de parar o carro na porta e deixar os filhos e ir para o shopping, e fazer outras coisas.
Aí aprender o conceito de ensina a criança o caminho que deve andar, errado. É ensina no caminho, é juntos. Porque não tem como entrar no céu pelas portas do fundo, seguro na barra da saia da mãe, sendo puxado pelo pai. Não, só entra no céu que Deus foi preparar para nós e já está preparado pelas portas, quando nós lavamos a nossa roupa com o sangue do Cordeiro, quando nós aprendemos o conceito de discipulado eficaz. E nós vamos aprender. Quando eu digo isso, não se sinta constrangido. O pastor gosta de dar umas cajadadas. Quando você está falando isso, ou pensando assim, você está falando da Bíblia. E o dia que eu soltar alguma heresia, o dia que eu pregar algo fora da palavra de Deus aqui, você pode me parar na porta e dizer: pastor, a partir de hoje eu não escuto mais o senhor falar. Te dou liberdade para isso, porque eu vou prometer a vocês que vou sentar, esmerar, orar, buscar do Espírito Santo de Deus para transmitir aquilo que Deus tem para o seu coração. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com você. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, como você chegou aqui hoje. Quais são os seus sonhos, os seus medos, suas angústias, suas necessidades? Eu não sei, irmãos. Você ainda não me disse. Se você me disser, eu vou orar por você. E na terça-feira, 8 horas da manhã, nós temos reunião de oração. Você está convocado a passar aqui e ter um tempo de oração, um tempo de se encher do Senhor, um tempo de falar com Deus. Pastor, eu já oro na minha casa, eu entro no meu quartinho sozinho e busco ao Senhor. Que maravilha, que ótimo, isso é excelente. Mas precisamos entender que quartinho é esse. Não é o quartinho escondido, é a despensa interior, onde ninguém entra, onde ninguém sabe o que está escondido, onde estão as sujeiras. É lá que você tem que entrar e dizer: está limpando tudo, para que o Senhor possa entrar e falar comigo, e para que no oculto o Senhor me escute e responda às minhas orações. Isso é discipulado eficaz, isso é conhecimento de Deus. E a primeira coisa que nós vamos aprender, nos 2 versículos que lemos, você já sabe o contexto histórico, que Josué foi chamado para substituir Moisés. Moisés estava morto, e o povo tinha que entrar na Canaã, e o povo estava com medo, pois não tinha quem seguir. O povo estava solicitando um líder, e o próprio Deus deu Josué. Agora eu tenho que dizer para você que Josué também morreu. Josué também já foi. E agora? Quem vai fazer o povo caminhar? Sou eu? Você? Quem é? Você tem que olhar no espelho da vida e dizer: agora é a minha vez. Agora é comigo. É sentar na mesa com os seus filhos e dizer: agora sou eu. Agora somos nós. É de encontrar o seu vizinho e dizer: olha, eu sou responsável em falar de Jesus para você. Eu sou responsável em te levar para os caminhos do Senhor. Primeiro, discipulado eficaz. Devemos aprender. Primeira coisa, o discipulado eficaz. E o discipulado eficaz exige experiência de salvação, experiência de vida. Quero contar algo para os irmãos que aconteceu a semana que passou. Conversando com um irmão aqui da igreja, ele conta para mim a sua experiência de salvação. E nós choramos juntos com a experiência de salvação, na qual ele diz: eu lia um livro, e nas páginas desse livro Deus falava comigo. E nas páginas desse livro eu debruçava diante dele e lia e ouvia Deus falando comigo. E daquele dia em diante a minha vida nunca mais foi a mesma, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Qual é a sua experiência de salvação? Se o verdadeiro discipulado exige experiência de salvação. Paulo, quando ele escreve a carta pastoral a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele fala para Tito dizendo o seguinte: olha, exige experiência, não pelas obras de justiças
de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia que nos salvou pela regeneração do Espírito de Deus. Não é aquilo que eu faço ou aquilo que eu falo, é aquilo que o Espírito de Deus faz em mim e através de mim. Esse é o verdadeiro discipulado, é o verdadeiro ensinamento, é o verdadeiro cristianismo. Amados, eu tenho ouvido de tudo nesse mundo, como nós temos estudado pela manhã aí com o pastor Daniel, da soberania de Deus. Eu tenho escutado pregações, recebido livros que dá vontade de jogar fora. Não dá, porque o conceito do cristianismo que está sendo pregado distorce a verdade bíblica, e as pessoas estão caminhando atrás desses líderes. Essas igrejas estão cheias, lotadas, abarrotadas, cheias de gente vazias de Deus, cheia de dogmas, cheias de métodos, cheia de conceitos, mas nada de Cristo, cheia de pessoas e vazias do Espírito de Deus. O salmista ora para Deus dizendo: não retire de mim o teu Espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Que espírito é esse que tem agido na sua vida? É um espírito que anda titubeando, ora estou bem, ora estou ruim. A Bíblia diz que você não pode ter ânimo doble, que seja a palavra do crente sim, sim, e não, não, e passou disso, é do maligno. O verdadeiro discipulado exige experiência de salvação. Qual a experiência de salvação você tem para falar com aqueles que estão à sua volta? Para falar com os seus filhos? Com aqueles que são os seus parentes que ainda não conhecem o amor de Jesus? Ouviu falar de Jesus, ouviu a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Exige experiência de salvação. Pastor, eu ainda não tive essa experiência. Você está acabando de ter uma nova experiência, uma palavra de Deus para o seu coração, um ânimo novo para a sua vida. Nós cantamos aqui, exaltamos o nome do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Não estou dizendo que você não vai ter tristeza, não estou dizendo que você não vai ter choro, não. A paz não é ausência de guerra, é presença de Cristo Jesus. Mas quando tem a dificuldade, e se Jesus está comigo, é mais fácil passar. É fácil vencer a batalha. Se eu disser para você que não terá luta, que a sua experiência de salvação será 1000 glórias, que será um paraíso, eu estaria mentindo, ou desfazendo aquilo que Jesus diz, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu, Ele te deu o direito de ser mais que vencedor. No tempo antigo, os filósofos reuniam, juntavam nas praças, ia para Atenas para dizer que a deusa Nike, que você usa muito aí, que é a deusa campeã, ou Nike ou Nike, era aquela que dava o conceito de vitórias para as pessoas. E muitos diziam: não, nós somos vitoriosos por causa da deusa Nike. Então ela nos deu força, e Paulo e os apóstolos e os evangelistas vêm dizendo: não, os filósofos estão fazendo algo errado. Se a deusa Nike traz para você uma vitória, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Derruba todo o contexto filosófico humano. A experiência de salvação exige algo maravilhoso e verdadeiro. Não apenas algo fictício, não apenas algo que não tem um reconhecimento dos céus. O verdadeiro discipulado exige experiência de salvação, necessita de reconhecimento dos seus propósitos e dos propósitos de Deus. Josué, vai nessa tua força, ninguém te resistirá. O Senhor vai na sua frente, ninguém irá te suster.
assim como eu fui com Moisés, serei contigo. O Deus que nós servimos é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Assim como ele disse para Josué, ele disse para Moisés que seria com eles, assim ele é com você. Assim ele é com sua família. Ele está olhando para aquilo que você precisa. Ele está colhendo as suas orações. Ele está dizendo para você: não tenha mais medo. Conversava com o pastor Daniel e ele falava comigo assim: Merson, a gente precisa estar preparado para viver, mas também precisa estar preparado para morrer. Você já pensou nisso? Eu falei: pastor, que ideia mais estranha. Eu não quero morrer não, rapaz. Eu sou tão novinho, né? Não quero pensar nesse negócio. Você precisa pensar. Você precisa pensar e entender que a experiência de vida dada por Deus para você, você precisa estar preparado também para morrer. Nós preparamos só para viver, né? E não preparamos para morrer. E é necessário morrer para que outros possam viver. Então o verdadeiro discipulado necessita de reconhecimento dos propósitos. Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito de você dizer que é cristão? De você sair da sua casa, domingo pela manhã, domingo à noite, e vir à igreja? Qual que é o propósito de você dizer para os 4 cantos desse bairro, dizendo que você é membro da igreja presbiteriana de Pirituba? Qual que é o propósito? Se alguém te perguntar, responda assim: o propósito é levar o nome do Senhor. O propósito é fazer o nome do Senhor conhecido. O propósito é levar boas novas. Você conhece pessoas que só trazem más notícias? Pessoas que chegam para você, ao invés de trazer uma palavra que te edifica, ela tenta te colocar para baixo de todas as formas. Eu já contei para os irmãos quando eu sofri um acidente, que fiquei na cama. Aí algumas pessoas iam me visitar e falavam assim: não, Deus vai te abençoar. Mas no fundo do coração eu era assim: coitado, já era. Aí tinha outros que chegavam o seguinte: olha, uma pessoa perto da minha casa caiu de moto também, e assim ficou igual você e morreu. Pensa se esse não foi enviado do inimigo, do Satanás, né? Palavras que edificam. O irmão chega para o outro e fala assim: olha, eu estou sentindo dores nas pernas. Olha, minha vizinha começou a sentir dor na perna e semana passada morreu. Não, irmãos. O verdadeiro discipulado requer propósito, requer adoração verdadeira, e só saia da sua boca palavras que edificam. Se não edificar, fica calado. O silêncio é a razão do sábio, na maioria das vezes. Josué, ele abriu a sua boca para falar. Josué, ele caminhou na presença do Senhor. Ele entendeu que a experiência de salvação tinha o propósito. Ele entendeu que a experiência de salvação requer obediência à palavra de Deus. Josué 1:8 diz isso, porque ele recebeu de Deus. Salmo 119, versículo 105, todos nós conhecemos. Você sabe de cor? 119, 105? Todo mundo conhece. Eu aprendi quando eu tinha 6 anos de idade, lá no norte de Minas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é aquela que clareia onde você vai andar. A palavra de Deus é aquela que te dá direção, te dá norte. Quando Moisés ora ao Senhor: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Ele entendia que estava sendo discipulado por Deus, treinado por Deus. Esse é o primeiro aspecto do verdadeiro discipulado, de Josué 24:15. Segundo, o verdadeiro discipulado se mostra primeiro onde? Na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola. Onde o verdadeiro discipulado se mostra? Em casa. Seus filhos, os meus filhos, vão caminhar e caminharão seguindo os nossos exemplos. Você pode escrever uma cartilha para eles, de 1000 páginas. Eles vão lê-la,
sem problema nenhum, mas vai seguir uma ou duas coisas. Mas pelo seu exemplo, aí os filhos vão caminhar, os filhos vão andar, e vão entender que a experiência de vida que você tem, e que Deus colocou na sua vida, é requisito para uma vida de qualidade, uma vida de paz, uma vida de amor a Deus. O verdadeiro discipulado se mostra primeiro em casa. Josué, como Noé, como outros da palavra de Deus, adorava a Deus em família. Noé foi o maior pregador de todos os tempos. Pastor, não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro, foi Noé. Por 150 anos ele construiu a arca que era a sua pregação. Ele falou para todo homem, para o homem todo. E ele rendeu tudo o que tinha e entregou tudo o que tinha, o seu caráter, o seu dinheiro, as suas coisas, os seus bens, para construir uma arca que Deus mandou que ele construísse numa terra que não chovia. Provavelmente as pessoas devem ter pensado que Noé era maluco e pensou. Provavelmente quando você fala do amor de Deus que constrange, as pessoas vão pensar que você é maluco, mas deixa eu pensar, a palavra de Deus para os que perecem é loucura, mas para os que estão sendo salvos, é poder de vida. E o verdadeiro discipulado, quando nós temos na nossa casa, nós entendemos. Noé, ele pregou para todos, mas quando Deus mandou ele fechar a porta, quem estava do lado de dentro? A sua família, os seus filhos e a sua esposa. Noé entregou tudo o que tinha. Deus pediu, ele entregou. Caiu chuva. 40 dias e 40 noites, talvez não seja literal, talvez seja mais tempo ou menos tempo, parou de chover. Quem era Noé e a sua família? Dono de tudo. É assim que Deus nos ensina. Entregue tudo que você tem, todos os seus seres, todos os seus sonhos, a sua família, diante de mim, e você será dono de tudo, porque Jesus já deixou escrito para mim e para você. Não perturbe, não fique perturbado, creia em mim, creia em Deus. Eu vou para o meu Pai, preparar-vos lugar, para onde eu estiver, esteja vós também. Herdaremos tudo, quando nós entregamos diante de Deus. Quando aprendemos o conceito do discipulado, que se mostra primeiro na minha e na sua casa. Aqui você vem louvar a Deus, aqui você vem tirar suas dúvidas, e se você perguntar para mim e eu não souber, não vou hesitar em dizer, não sei. Vamos aprender juntos, porque tem gente que acha que o pastor sabe tudo. Talvez muitos de vocês vão saber mais do que eu, só que não tiveram coragem de falar assim, eu deixo tudo para seguir ao Senhor, eu largo tudo. O Léo teve coragem, né? Assim, deixo tudo. O verdadeiro discipulado se dá em casa. Josué, ele mostrou isso para nós. Josué, como Abraão, ele liderava a sua família. Só você ler Gênesis capítulo 18 e 19, ele liderava a sua casa. Josué governava bem a sua casa. E Paulo ensina para Timóteo, se você não governar bem a sua casa, não tente fazer nada na casa do Senhor, porque você será envergonhado. O primeiro momento que o inimigo te pleitear na porta, você vai perder. Então governe bem a sua casa. Comece o discipulado, uma devocional, um ensinamento, um crescimento familiar. E os gabinetes pastorais, os consultórios psicológicos, os hospitais psiquiátricos, as farmácias que vendem todo tipo de ansiolítico, vai diminuir e muito, porque a palavra de Deus está sendo ensinada, e a palavra de Deus transforma, vivifica, traz vida, traz regeneração, traz modelo de vida, através do discipulado eficaz. Josué, ele aprendeu isso. Terceira coisa que nós aprendemos com o verdadeiro discipulado, é que o discipulado eficaz se evidencia no serviço com os outros. Olha, primeiro, o discipulado exige experiência de salvação. Segundo, ele se mostra na sua casa. Agora, se é eficaz, ele vai trazer uma evidência, uma relevância para os que estão à sua volta, para os outros.
como o ministério de Paulo aos salvos em Roma, lá no capítulo 9, como o ministério de Paulo em Atenas, onde ele caminhava e todos estavam adorando um Deus, e ele chega no meio naquela plataforma e estava escrito, ao Deus invisível, e ele chama aqueles para si, eia, vocês que estão aí adorando outros deuses, olhe para mim, está vendo esse Deus invisível? Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu anuncio, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Yahvé, esse é aquele que tira o pecado do mundo, esse é aquele que mandou Jesus para morrer no nosso lugar, esse é aquele que mandou o Cristo, na qual eu encontrei ele no caminho para Damasco, esse foi aquele que me comissionou para estar aqui anunciando verdades. O verdadeiro discipulado traz isso para as nossas vidas, evidencia para os outros, para aqueles que estão à nossa volta. O verdadeiro discipulado leva as pessoas a Cristo. O verdadeiro discipulado leva as pessoas a conhecer de fato e de verdade quem é Deus. Me perguntaram um dia, quem é Deus? Aí tem gente que fala o seguinte, é um paradoxo, né? Criaram agora essa palavra, é um paradoxo, porque para mim, Deus é uma coisa, né? Um tipo, para outros Deus é outra coisa, e para outros Deus não é nada. Qual que é o meu papel? O que devo fazer? Se eu estou falando para você de verdadeiro discipulado eficaz, que transforma, que modifica a vida, e o sacerdócio real, daquilo que traz uma evidência na minha vida e na sua vida, e que os outros verão, os que estão à nossa volta vão querer saber, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse? Que Jesus é esse que você serve? O que aconteceu na sua vida? O que tem acontecido na sua vida? É mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de ser, mudança, reprogramação de crenças e valores, conhecimento eficaz de Deus. Como eu disse, as igrejas estão cheias, lotadas, abarrotadas de pessoas e vazias de Deus. De fato e de verdade, conhecemos a Deus, o Deus que nós pregamos? De fato e de verdade, nós conhecemos, amamos Jesus, a ponto de dizer, como Paulo disse, olha, aquilo que para mim reputava em lucro, eu coloquei como perda por causa de Cristo. Eu amo mais a Cristo do que as coisas, eu amo mais o Senhor do que pessoas. Se o meu pai não me segue, não impeça a mim. Se a minha mãe não me segue, não impeça a mim. Se o meu filho não vá, não impeça a mim. Aquele que não deixa tudo isso por amor a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Ou aquele que olha os seus bens, e olha os seus valores terrenos, passageiro, sai cabisbaixo como o jovem rico, porque tinha muitos bens, mas não quis seguir o Senhor. Se ele dissesse para Jesus, tudo bem, eu vou vender tudo que eu tenho, e vou ser discipulado pelo Senhor, vou andar como os discípulos estão andando, Jesus ia dizer para ele, não precisa fazer isso, testada foi a sua fé, e você foi aprovado. O triste é quando somos provados e somos reprovados. Aí temos que lutar, continuar lutando. Como nós sabemos que o verdadeiro discipulado evidencia para aqueles que estão à nossa volta, é quando eu levo as pessoas ao Senhor. Aí tem gente que diz assim, essa expressão, aceitar Jesus, isso não existe. Existe sim, todo mundo diz, mas é o Senhor que me aceita primeiro, mas eu devo levar. Provérbios 11:30, diz que aquele que ganha almas, sábio é. Tiago diz na sua carta, aquele que ganha almas, aquele que faz o pecador reconhecer o seu estado de pecado, e converte ele do seu mau caminho, ganhaste o teu servo. O meu papel e o seu papel, é mostrar o verdadeiro discipulado, o discipulado eficaz, que faz a diferença, que faz total diferença.
E o verdadeiro discipulado, quando ele é reconhecido pelas demais pessoas, o próprio livro de Josué, capítulo 1, versículo 18, nos diz essa verdade. Josué 1, 18. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quero trilhar o caminho da vida eterna e ensinar você a trilhar o caminho da vida eterna, caminhar com você o caminho da vida eterna. Se você cair, eu quero levantar você dia após dia. Se eu cair, eu quero que você me levante. Se eu estiver com os joelhos fracos, eu quero que você me sustente. E se você estiver fraquejando, eu quero sustentar a sua vida. Porque um dia o Senhor me chamou para ser pastor de ovelhas, porque o pastor supremo, que é o dono do aprisco, ele fez isso por mim. Ele carregou as minhas dores, os meus pecados, na via dolorosa, foi pregada no Gólgota, foi colocado numa sepultura que não era dele, ressuscitou e está vivo, à destra de Deus, dizendo: você precisa aprender mais do Senhor, crescer mais do conhecimento. Josué chama os seus filhos, estamos finalizando, chama os seus filhos e a sua família, e coloca sentado à volta da mesa, e fala para eles: olha, eu fui chamado por Deus para anunciar as boas novas, para que entremos na Canaã separada por Deus, que é a nossa herança. A Canaã é uma cidade maravilhosa. Os espias, na qual eu fazia parte, trouxe para Moisés dizendo como era a Canaã. E como era a Canaã? Uma terra boa, que mana leite e mel, que os frutos, os cachos de uvas, precisava de homens fortes para carregá-los, porém, tinha gigantes. Agora, aqueles que trazem as más notícias, como eu disse, chega dizendo: olha, Canaã é uma maravilha, é uma planície que pode plantar tudo que vai dar, mas lá tem gigantes, nós vamos morrer. Se a gente entrar lá, nessa Canaã, os gigantes que estão lá, eu olhando para eles, eu me senti uma formiguinha, e se eles pisarem em nós seremos devastados. Milhares de pessoas acreditaram nos que eram pé frio, vamos dizer assim, que trouxe só a mensagem negativa. Mas Josué e Caleb disse o quê? Seguiremos conforme a promessa que Deus nos fez, que herdaríamos a terra, e nessa terra nós vamos entrar. É assim que o corajoso segue os caminhos do Senhor. Ele chama os que estavam à sua volta, e chama eles para a mesa e diz o seguinte: Josué faz um novo concerto. Agora, pois, temei ao Senhor. Agora, tema ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Quero ver você ser crente de verdade no meio da batalha, lá no mundo, lá no pesadão mesmo do dia a dia, na batalha do dia a dia. Quero ver lá fora. Aqui é fácil. Tem gente que ainda fala assim: ó, paz do Senhor, irmão. É tão maravilhoso, tão lindo, né? Se a gente pudesse olhar no interior da pessoa, aí quando você vê o exterior, você fala assim: nossa, eu queria ser assim, tão santo. Mas o Senhor fala assim: olha, eu perscruto o íntimo, olho o coração, sondo a mente, Ele conhece. Aqui é fácil. Josué chama os seus: sirva o Senhor com sinceridade e com verdade, jogue fora os deuses, joga fora os deuses que não são o Deus verdadeiro. Aí você vai dizer: pastor, mas eu não tenho Deus nenhum na minha casa.
Será? Será se não tem? Pastor, não sei que Deus você está falando. Tem tantos. A carreira, a beleza, o dinheiro, o carro, a esposa, a namorada, o namorado, o cabelo. Eu tinha uma moça na nossa igreja, o culto começava às 7 horas, chegava às 7h50. E eu perguntei um dia: amada, por que você demora tanto chegar no culto? Você mora tão perto. Pastor, enquanto eu não arrumo meu cabelo para ele ficar impecável, eu não vou. O cabelo dela era o Deus dela, era o ídolo dela, era o ídolo. O que tem sido o seu ídolo? O que você tem colocado diante de Deus? Jogue fora, deite fora. É o que Josué estava falando com os seus. Os deuses que os seus pais serviam estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Eles adoravam Baal, e Baal é um acróstico para 4 entidades satânicas: Belzebu, Astarote, Asmondel e Leviatã. Eles adoravam esses deuses. Os amorreus eram adoradores de Satanás, e aqueles que estavam caminhando com Josué estavam engraçando com isso, achando bonito. Olha, isso é algo novo, nós não conhecemos. Cuidado, fuja daquilo que você não conhece, clame ao Senhor por direção. E ele fala: se vocês quiserem fazer isso, nós não estamos falando de escolha transcendental, não estamos falando de livre-arbítrio ou escolha eficaz, nem de infra, nem de supra. Nós estamos falando de responsabilidade humana, daquilo que nós estamos estudando na escola bíblica, responsabilidade que Deus colocou na sua vida. Se você quiser continuar assim, porque a escolha eficaz quem faz é Deus, e os escolhidos escolhem o bom caminho, andar com Deus, fazer a vontade de Deus. Os eleitos andam em santidade, vivem em santidade, porque sem santidade não veremos a Deus. A terceira carta de João, a terceira epístola, vai dizer: se você professa com os seus lábios, mas o coração está inundado de pecado, você nunca conhecerá a Deus, e eu nunca te conheci. E se você sair, é porque não era dos nossos. É simples assim. Josué estava ensinando para suas famílias, para os seus filhos. Mas eu fico imaginando aquele pai, aquele sacerdote do lar, sentado na sua mesa e dizendo: escolha, pois, a quem servir. Mas aqui em casa, aqui, enquanto eu for o sacerdote deste lar, a regra é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso na sua casa. Eu fiz isso na minha, e tem dado resultado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e com alegria, não é com peso, porque servir ao Senhor não é pesado. Aí tem gente que fala assim: mas é muito complicado, a letra mata, e o Espírito vivifica. A letra que mata é a lei do passado, a lei do pecado. A letra do pecado, esta sim mata. A letra da palavra de Deus vivifica, transforma, muda, dá direção, é luz, é lâmpada, torna-se o discipulado eficaz. Para encerrar, servir a Deus com alegria é a conclusão de tudo isso que Josué ensinou aqui para aqueles que estão à sua volta. Como devemos servir com alegria? Como que a minha casa vai servir com alegria? Obedecendo a ordem de Deus, a ordem em servir, a ordem em ler a palavra e a ordem em celebrar. Salmo 100: celebrai ao Senhor com júbilo todos os povos, cantai ao Senhor todas as nações, cante um novo cântico, que nos seus lábios tenha sempre um cântico de júbilo, uma nova canção, um novo hino ao Senhor. É por isso que nós precisamos aprender do discipulado eficaz. Como vamos servir ao Senhor com alegria? Com plena dedicação. O que tem sido a prioridade na sua vida? Andar com o Senhor Jesus? Servir ao Senhor Jesus? Ou outras coisas? O segredo do sucesso está na Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e... todos sabem como que é? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. Está falando de comida, de roupa, de casa, de tudo aquilo que você necessita. Não ande ansioso com as coisas que são fáceis de você conseguir. Os passarinhos não tecem, não fiam, os lírios não fazem roupas. E Jesus diz que nem Salomão com toda a sua glória vestiu como eles. O verdadeiro discipulado torna a mim e a você agradecido por tudo que temos. Seja muito, seja pouco, seja aquilo que eu vou lutar para conseguir, eu tenho que ser agradecido. Servir ao Senhor com alegria é entregando o nosso ser à morte, o nosso eu à morte. Crucifica o eu, tira o eu. Se não mortificarmos com o eu, já era. Nos tornamos um Deus. Não temos mais um Deus, nos tornamos um Deus. Porque você vai dizer, eu. Coloca Jesus no lugar. Jesus em tudo, em primeiro lugar. Como que eu vou servir com alegria? E por que devemos servir com alegria? Porque Deus nos comprou para si mesmo. Você foi comprado por um alto preço, incalculável. Você tem coragem de entregar a sua vida por alguém? Por um amigo? Por alguém que você não conhece? Por um bandido? Por um estuprador? Por uma prostituta, um prostituto? Um mentiroso, um ladrão? Um que vive nas práticas homossexuais? Teria coragem de se entregar por eles? Provavelmente não, né? Mas Jesus teve, voluntariamente, se entregou por esses. O preço foi alto, preço de cruz, sangue vertido no madeiro. E é por isso que eu devo segui-lo de fato e de verdade, e entender que a minha família deve servir ao Senhor com alegria. Por causa disso, Ele fez grandes coisas por nós e vai continuar fazendo. Por isso eu devo servir com alegria. Ele nos protege da maldição dos inimigos, e Ele vai continuar te protegendo. Clame ao Senhor dizendo, blinde a minha casa, Senhor, blinde a minha vida, cerque-me, porque em nosso redor anda o adversário, mas ao nosso derredor estão os anjos do Senhor acampados sobre nós. Clame sempre, busque sempre. E Ele prometeu uma herança rica e eficaz, no verso 13, dizendo o seguinte: eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas e das olivais que vocês não plantaram. Sabe o que Josué quis dizer com isso aqui? Aquilo que você tem, não foi você que fez, não foi você que conquistou, foi Deus que te deu. É se o Senhor se agradar, tudo é dele. O segredo é o discipulado eficaz que começa na sua casa, que traz um conceito de uma novidade de vida, uma experiência de salvação, e os outros verão. Amém.